Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. O aumento da produção e o aumento da renda não podem sair de sincronia em meu império. Eis a essência de minha ordem. Não pode haver nenhuma dificuldade na balança comercial das diversas esferas de influência. E a razão para tanto é simplesmente porque assim o ordeno. Quero enfatizar minha autoridade nessa área. Sou o consumidor de energia supremo deste domínio e continuarei a sê-lo, vivo ou morto. Meu governo é a economia. Decreto-lei do Imperador Paul Muad'Dib. Saudações, Fremen, aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. E o que passou, passou. Passou por onde queria. Foi sórdido hoje o dia. Aqui, Daniel Rockenbach. E eu digo uma coisa, a trama se intensifica. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Saudações, caro ouvinte do DunaCast. Essa semana voltamos com as análises dos capítulos do livro Messias de Duna. Semana retrasada, grande Hildo, a gente teve Aleph aqui no nosso Dunaverso, né? Dunaverso 7, falando sobre livros de ficção científica que viraram filmes ou séries e deram muito certo. A gente teve a honra de receber direto da nave-mãe da ficção científica, a Julia Forbes, que era jornalista e analista de marketing lá da editora Aleph. Um abraço, Júlia. E logo em seguida tivemos o Dunaverso 8, falando um pouco sobre o feminino nos universos de Duna, Senhor dos Anéis e Game of Thrones. E recebemos as meninas da Tintalha, as fundadoras da Tintalha, que é a curadoria. Mulheres incríveis, né, cara? Mulheres incríveis, Cláudia Fusco e Bianca Diniz, que tiveram essa iniciativa de fazer uma curadoria de livros que podem mudar as vidas das pessoas, né, Hildon? Muito... Isso, sim. Foram 2 episódios muito gostosos de gravar, muito agradáveis, né? E deu aquele respiro, né? Isso. De que a gente tá entrando nessa reta final. Exatamente. Do segundo livro. Então é interessante também a gente voltar, né? Lógico, com o Dunaverso, com as nossas movimentações diferentes, abordando vários temas. Isso é sempre muito legal. E a gente trouxe justamente essas 2 visões, né, Pascoal? Exatamente, e a gente mostra também que tem mais parcerias chegando aí, mais gente de quilate aqui, mostrando que o nosso trabalho realmente é de fazer aqui um conteúdo com qualidade, né, para que vocês sempre tenham informações do universo de Duna e no geral também de outras coisas. Mas, como eu sempre digo, preciso passar para o meu mantra, que é a base do DunaCast. Nosso bate-papo acompanhado de um cafezinho Fremen salivado. Ele precisa de convidados especiais e que amam a saga Duna. Então, vou começar com ele. Já conversei um pouquinho aqui com ele, mas eu vou começar com ele. Nosso editor, navegador da guilda, que junto com os Tleilaxu adoram usar anões como espiões. Inclusive, foi relatado recentemente no jornal revolucionário Muad'Dib no Espeto, na seção de fofocas, que os navegadores amam as massagens feitas por anões. Massagens essas originárias, seu Hildon, do planeta Ekaz, o planeta natal daquela árvore famosa no universo de Duna, que se chama Pau Névoa. Por favor. Rapaz, a gente já teve uma polêmica sobre o Pau Névoa, que não saiu no episódio. Não vamos trazer isso de volta, essas memórias. Eu fico um pouco preocupado. Viu? Você disse pra cortar e não cortou. Cara, eu cortei, eu deixei só o iniciozinho.
Se os ouvintes soubessem o que rolou depois, eu contei eu só deixei o início. É porque você não se lembra do Pau Neva. Gente, com massagem, inclusive gosto de massagem, não sei se de anões, né? Esse capítulo agora vai ser bem estranho, né? Mas é legal o Pascoal trazer, né, essas lembranças, porque queira ou não queira, ficou até... Eu mesmo, eu fiquei assim, poxa, a gente falou no capítulo passado, né, só que já tivemos 2 programas, e tivemos essa semana sem programa, e eu peço desculpas, viu, gente? Eu tive mal esses dias. Tranquilo. Mas é interessante que foi um capítulo bem tenso, né, e saiu da perspectiva que a gente estava acostumado, né, Pascoal? Muad'Dib se retrai, se vai para um outro âmbito, para um outro aspecto, né, e a gente vê o quanto ele vem trazendo aquela sequência de resiliência, né, dentro desse caminhar, né, Pascoal? Mas vamos lá, né? Para completar o time, para conversarmos mais sobre esse capítulo, temos novamente aqui a presença ilustre do jornalista e criador do jornal revolucionário Muad'Dib no Espeto, que combate o populismo e o fundamentalismo religioso, as fake news que Paul Muad'Dib impôs ao Império. Por favor, Daniel Rockenbach. Pois é, gente. E agora, o que o Hildo até comentou aqui, o DunaCast anterior lá, que falou do capítulo anterior, a trama vai se intensificando, o negócio vai ficando shakespeariano. Vou tomar a liberdade de citar o Shakespeare aqui no Hamlet, né? The plot thickens. A trama intensifica. A coisa vai ficar daqui pra frente, é uma espiral até chegar na grande catarse desse Messias aí, que foi, que nem o Hildo falou no último programa, fabricado, né? Um Messias que não é natural, né? Exatamente. Ó. Feitas as devidas apresentações, a gente vai fazer aqui, já comentamos um pouquinho, mas a gente vai fazer uma breve recapitulação, já que a gente teve agora 2 Dunaversos em seguida, do episódio 16, que foi o Templo de Alia. Grande Hildo, lá e também Daniel, lá no Templo de Alia, que foi o episódio 16, né, no capítulo 16, eu queria só colocar alguma coisa rapidamente, porque ele acaba sendo um complemento desse capítulo 17, né, que a gente vai, até a questão inicial aqui, do excerto inicial 17, ele acaba também, em alguns momentos, tendo muito de coincidências, ou não, né, não existe coincidências, com o capítulo 16, quando o Paul, né, ele aqui no capítulo 16, lembre-se que ele estava indo para se encontrar com Otemi, né, no capítulo 16, ele estava ia se encontrar com um guia, e lá primeiro ele teve que passar pelo Templo de Alia, por toda aquela questão cerimonial, ele assistiu junto com todos os devotos ali ao lado, mas uma das coisas que ele sempre colocou nesse capítulo era a questão da propagação da burocracia, né, que ele falou que surgiu no Império uma espécie de funcionário público religioso, né? Que e na grande maioria das vezes costumava ser um convertido, né? Então ele fala um pouco dessa questão das pessoas se aproveitarem da questão política e econômica, e aí é fácil você mudar de fé para poder você estar no poder de determinados centros de política, estatais e tudo mais. Então ele faz essa pequena reflexão, e a gente lembra nesse momento que o Paul, ele está lá junto com a galera, com os fiéis, assistindo a apresentação da Alia. Em determinado momento o Paul tem inveja, né, das pessoas, porque ele nota que as pessoas estão tendo algum tipo de revelação naquele ritual que a Alia faz, e ele não tem, né? Ele o Hildo, ele é aquele palhaço, como é o nome daquele palhaço que o Alan Moore colocou em The Watchmen, né? Ele é aquele cara que que ele fala que, é o Pagliatti. Eu preciso ficar alegre. Aí ele fala, vai assistir. O Pagliatti vai assistir uma apresentação do palhaço, ele faz a gente rir, aí o cara fala, eu sou o Pagliatti, eu sou o palhaço, né? Então, mais ou menos isso. O Pagliatti vem das antigas, né? Vem até do Poderoso Chefão também, tá? O Moore, ele resgata, né, o conceito dessa alegria triste, né? Pois é, como a Daniela falou, né? O Pagliatti, ele é um conceito que o Alan Moore traz pro Watchmen justamente para fazer esse contraponto, né? É até interessante como o Alan Moore usa, né? No Watchmen, de que o médico, ele busca esse caminho, né? Diz assim, olha, o que você tá precisando, sair
nesse túnel que você entrou, né? Você precisa de paz, tranquilidade, você precisa rir. Vá, o Palhaço Pagliatti, ele tá aqui na cidade, por que você não vai assistir e tal, sair dessa depressão? E o palhaço olha e diz, doutor, eu sou o Pagliatti, né? Então, é uma alusão poderosíssima com o próprio Poe, né? Que ele é o imperador, né, cara? E, tipo, é todo mundo buscando e dizendo, olha, a gente precisa... Por que você não busca os ensinamentos de Muad'Dib? Por que você não busca a palavra de Muad'Dib? E ele olha e diz... Sou eu, cara. Exato. Eu sou o Muad'Dib, né? Ele é o Messias ali, né? Ele é o Messias que tá sendo cultuado e tá ali, né? Ele queria estar cultuando, né? Ele não queria ter esse peso nos ombros, né? Essa cena ali é muito emblemática, né? Mas eu acho assim que o Hazir leva ele pra Alia. Eu acho que esse capítulo ele quer mostrar assim, tipo, olha o que a Alia tá virando pros seus seguidores. Você é o Messias, mas olha a Alia, olha o poder da Alia. E tá confortável com esse poder. Porque isso aí vai ser importante lá pra frente, inclusive, né? Nos próximos. É até o que a gente tava conversando, né, Pascoal? Porque, assim, apesar de Alia ser essa. Como é que você até adora dizer os termos, a Daenerys dela, né? Tipo, a Meretriz Virgem, né? A Meretriz Virgem. Apesar de todos esses ensinamentos e que ela carrega na sua memória genética, né? Como esse computador bizarro, intergaláctico. Ao mesmo tempo quanto ela tem uma vida fácil, né? Até a relação dela com o Momoa, né? O nosso Uncle Hate. O nosso hate, né? O nosso Gola. Hate. E ele passa muito isso na cara dela, né? Pela primeira vez ela tá sendo menosprezada, né? E ali, pela primeira vez, a gente tem esse vislumbre de quanto ela se sente confortável nesse lugar de adoração, né? E isso vai ser importante mais pra frente, né? Isso é uma construção muito mais pra que frente. vai desembocar em outra coisa. E que mostra que a Alia tá ficando uma coisa, né? Maior do que... Lembre-se que a Alia estava tomando banho numa banheira de espuma, cheio de água, né? Que é um negócio... A Rita Lee, olha aí, a Rita Lee. Em capítulos anteriores, que é uma coisa absurda. Ela é framing. Então, assim, mesmo ela tendo essa oportunidade, mas aquilo ali é como se fosse uma quebra de regra, assim, tô nem aí mais, eu posso. Ela aceita essa divindade com muito gosto. Eu posso. Né? E o interessante é isso também, porque é a desconfiguração do povo Fremen, né? O tempo inteiro esse livro, a gente apresenta... Eu gosto muito de dizer que o Duna, ele é um start, né, de um livro, de uma ficção gigantesca, e o Messias, ele, apesar dessa terminologia Messias, né, ele mostra o caminho da derrocada, né? Se você perceber, todos estão indo num caminho complicadíssimo de derrocada, né? Mas é inevitável, né? Inevitável. Eu acho que o livro talvez seria melhor nomeado. Eu lembro de vocês discutindo no outro capítulo, lá no outro do Nacast anterior, essa questão do nome do Messias, né? Talvez Santo Louco, que era o tipo, né? Original. Seria muito mais adequado a isso, porque ele como o Hildo falou até no episódio, é um Messias, né? É construído, é um construto. Ele não passa nem pelo Calvário. O Calvário dele vai ser diferente, vamos dizer assim. É como você trouxe, por exemplo, nada que ele passa, não tem assim, se a gente parar para pensar, o Poe, ele tem o seu momento de sofrimento, a perda do pai, isso é óbvio, né? Aquele momento de deserto que é completamente uma alusão até mesmo os 30 dias de Jesus no deserto. Mas o Calvário é de boa. Não, o primeiro livro é total com o Senhor Messias, né? Agora o Calvário, assim, eu acho que a proposta do Herbert é sempre discutir essa coisa oracular no Messias. E o quanto o oráculo, essa coisa de você poder ver o futuro, cega a sua visão. Porque essa coisa do conhecimento absoluto do que pode acontecer vai te deixando cada vez com a visão mais limitada sobre as possibilidades. Tanto é que ele fica toda hora pensando, isso eu vi, e agora nesse capítulo que a gente vai discutir vai ter muito isso, né? Como é que ele viu, como é que foi a visão oracular dele. E nesse, do Nacast anterior, ele fala da experiência oracular que os Fremen vão ter na missa da Alia. Sim. E ele não teve nenhuma visão ali, não teve nada. E aí ele sente até que a Alia tá fazendo aquilo para provocar ele, que ela sabe que ele tá ali. E aí ela fica também irritada que ele tá ali. E aí fica aquele climão assim.
Mas a minha visão é até uma ideia de que ele quer construir alguma coisa pra Alia no futuro. E aí, mais que isso, a gente não pode falar também que não é o capítulo da vez, é spoiler. Sim, é um baile do spoiler. Mas a Alia tem um grande desdobramento mais pra frente. Com certeza. Mas olha só, finalizada a nossa recapitulação, vamos para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildo e Daniel, estamos aqui, né, no nosso Notícias do Império. E óbvio que eu vou começar com algumas notícias do filme, né, duas coisas interessantes que aconteceram essa semana e um boato, um rumor que o Hildon vai ficar com os pelos da nuca eriçado. Né? Quando ele souber, ele não sabe, isso é agora, saiu nesse instante. Mas primeiro é que as gravações de Duna do filme, da parte 2, continuam, tá? Estão agora no deserto, eles já saíram lá de Budapeste. E aí a gente sabe que eles têm várias escolhas, né? Tem lá em Abu Dhabi, na Jordânia e em outros locais que eles podem escolher para fazer essas locações. Mas apareceu uma foto, a gente não sabe onde é, que é do Roger Yuan, que é o cara que é o coordenador de luta, né, do filme Duna. É o cara também coordenador de luta do... É o John Wick. John Wick, pronto, ele também é o cara de luta lá do John Wick. Mas ele faz o Tenente Lanville, da Casa Atreides. E aí ele colocou lá no history dele do Instagram uma foto dele no deserto. E uma das coisas interessantes, numa entrevista que ele tinha dado antes, no finalzinho do filme, quando começou as entrevistas depois do filme Duna, que ele disse que ele iria abrir o Duna Parte 2 lutando contra o Fade Rauta. Caramba! Né? Que aí vai ser bem interessante, né? Essa luta de duelo. E ele vai ser o cara, o Atreides, que vai lutar contra o Fade Rauta na arena, né? Que o Fade Rauta está sendo interpretado, que eu estou com a memória belíssima, e vocês vão me ajudar. Fez o Elvis agora recente. Austin Butler. Isso, pô, lembrei, exatamente. E aí, mais uma, a gente teve agora uma divulgação do Timothée Chalamet, uma foto, você sabe que esses meninos não podem ficar sem a mídia social, né? E aí ele tirou uma foto naquela cidade de Petra, na Jordânia, onde a gente, que somos mais experientes, a gente lembra de Indiana Jones, lá naquela... E a última cruzada, a gente não esquece. Então ele tá lá, tirou uma fotinha, bonitinha, fazendo o V da Vitória, né? Aqui do Brasil, talvez. Fez o L? Quase. Ficou assim, pertinho pra fazer. E aí você que andou reclamando aí nos comentários do Pascal, você entendeu tudo errado, viu, brother? E agora eu vou falar pro Rio não ficar... Ai, eriçado. Cara, tá um rumor forte. Momoa! Não, cara, pra série The Sisterhood, né? Dune The Sisterhood, o Viking Travis Fimmel. Exatamente, sério? Para se juntar. Assim, um negócio assim, um rumor muito forte, né? Caramba, que estar em negociações para estrelar essa série prequel de Duna, né? E de acordo com as fontes, né? Ele vai fazer um personagem... Ele gosta de fazer personagens traumatizados, né? Ele vai fazer Cara, vou te ser bastante honesto. Eu gosto muito dele fazendo Ragnar Lothbrok, né? Mas o Travis Fimmel é ruim, gente. Ele é um péssimo ator. Ele fez aquele Warcraft, ele é o Ragnar no Warcraft, e ele fez uma série de ficção científica que eu gosto pra caramba, que é o Raised by Wolf, né, que é até produção do Oliver Stone. Sim. Ele também é muito ruim na série. Né? Ridley Scott. Produção do Ridley Scott. Ele também é muito ruim. É um ator carismático, eu gosto demais, mas ele é ruim, gente. Só avisando. Mas se ele fizer um papel que é esse tipo aí, por exemplo, o papel... ele só faz ele. Isso, pronto. Olha só, a fonte diz que esse papel dele vai ser um guerreiro ferozmente dedicado, concentrado e opinativo em suas crenças pró-império. O Ragnar Lothbrok.
Duna. Ele nasceu para. Exatamente. Ele nasceu para liderar, com força interior e carisma, tranquilo, que atrai as pessoas para a sua causa. Mas é legal porque, mesmo assim, a gente sabe que o Villeneuve, quer queira ou não, está por detrás, né? A gente, claro que tem um diretor para esses 2 primeiros episódios, mas o Villeneuve está por ali. E a gente já viu o Momoa se garantir aí em Duna, em relação a isso. As pessoas elogiaram a atuação do Momoa. E eu acho que ele também vai fazer. Não, eu adoro o Momoa, mas o Momoa também é muito Não, mas aí que tá. Tem um ponto aí em Hollywood que eu acho que é interessante a gente lembrar aqui, frisar esses papéis. Eu concordo aí com o Hildo e com o Pascoal. Acho que os dois foram meio que num ponto, cada um foi para um rumo, mas acho que vocês vão chegar num denominador comum, que é o cara carismático. Os dois são muito carismáticos. Que é um ator ruim, mas quando cai no papel que combina com o carisma dele, tá, ó. Cara, mas é porque... A gente tem um grande exemplo disso, que é o Pierce Brosnan. Que chama público. Ele só serviu pra fazer 007. Ele é um cara carismático. Não, assim, gente... Não sai desse papel. Quem sabe que eu sou muito fã do Momoa, o Momoa é a mesma coisa. Eu malho olhando a foto do Momoa, a meta é Momoa, porque ele tem uma barriguinha, então essa é a meta, né? Mas, cara, por exemplo, o Dave Bautista, né? É só lembrar o Conan. O Conan do Momoa. O Momoa é muito ruim. O Conan do Momoa. Eu sou fã do Conan. Eu vou brigar com você. Olha o seguinte, o roteiro é ruim. Mas ele fez ele foi legal, cara. Eu gostei dele, gostei. Cara, sabe o que presta no filme do Conan do Momoa? Os 10 primeiros minutos que é ele contando lá Nascido em Campo de Batalha, que é muito bom, aquele pivete é muito bom, aquele pivete é fantástico, inclusive. Tipo, que ele elogia o ator Mirim. Elogia o ator Mirim. Mas eu vou te ser honesto, eu não desgosto do Momoa como Conan. Eu acho ele um bom Conan. Ele me lembra muito o Conan do Barry Smith. Inclusive, os fãs machistas chiitas vão reclamar agora, Conan é o do John Buscema. Foda-se, eu li Conan a primeira vez há muito tempo atrás com o Barry Windsor, cara. Eu sou fã do Conan e adoro o Conan do Buscema também. Então eu vou defender o Conan do Momoa, sim. Eu acho que ele dá certo pra fazer o Conan, apesar de, usa lápis de olho, não sei o quê. Foda-se, é legal. Mas, por exemplo, um cara que é brucutu que eu nunca imaginei que seria que daria um puta de um ator é o Dave Bautista, cara. Dave Bautista, esse é o outro. Ele me impressionou primeiro. O Villeneuve é foda, né, cara? O Villeneuve Villeneuve descobre ele lá, ele traz ele, que ele tinha feito Mercenários, tinha feito um monte de filme B aí. Aí no Blade Runner, ele atua pra caralho, assim, que você fica assim, caralho, essa rocha sabe atuar. O James Gunn tirou ele daquela coisa, porque o James Gunn conseguiu colocar nele um ponto dramático. Acho que ali o James Gunn, o Villeneuve assistiu o Guardiões da Galáxia e falou, aqui tem um cara. E lembrando, quem ia fazer o Drax, bicho, era o Momoa, viu? Só era o Momoa. Aí o John Cena foi descoberta do James Gunn também. Então, assim, diretor bom sabe fazer casting bom. E aí você vê, ó. O classificador tá lá mostrando que o John Cena é bom. Não, eu acho que o Travis Fimmel vai fazer algo legal, algo bacana. Ele vai fazer ele muito bem. Vai ser legal. Isso aí vai trazer público. Vai trazer público, verdade. Isso traz um destaque logo, né? Ele tá precisando voltar pra uma série de muita visibilidade, né, cara? De um filme. Isso. Acho você podia ficar puto se ele chamasse o Henry Cavill. Porque o Villeneuve nunca chamou o Henry Cavill. Olha que o Henry Cavill aparece como Super-Homem, aparece como Witcher, aparece um monte de coisa. E o Henry Cavill não emplaca um papel com um diretor grande. Pronto. Não, eu vou te ser honesto. Em 2019, eu fui na CCXP fazer a cobertura e consegui entrar na coletiva de imprensa do The Witcher, né? Eu adoro The Witcher, adoro os livros. Nunca joguei, gente. Não me fala de jogo, eu não jogo, eu tenho labirintite. Mas eu amo os livros e amo a série, né? E eu tive a oportunidade, eu fiquei atento, eu vi umas movimentações, aí eu sabia que ele estava na Argentina. E aí não tinham confirmado ele na CCXP de São Paulo. E eu tava com credencial de imprensa e tal. Aí o bicho, o Henry Cavill vai vir pra cá, eu vou ficar atento. Aí quando eu vi uma movimentação, eu entrei numa fila lá, sabia nem que fila era. Aí lá na sala de imprensa, né? Aí quando eu vi, eu disse, olha, a coletiva do The Witcher, com a produtora e o Henry Cavill. Cara, ele é o homem mais lindo que eu já vi na minha vida. Oh, yes. Tem que ter aquela musiquinha. Vai tá rolando aqui. Eu consegui sentar na cadeira dele, tem foto minha no Instagram.
né? Porque a pessoa da produção não deixou a gente bater foto, mas eu consegui fazer uma pergunta e eu tenho... Você sentou na cadeira que ele sentou? No colo dele, Tava fantasma. quentinho, tava No quentinho colo- ainda. Tava quentinho ainda. Tava quentinho ainda, que delícia. Cara, vou te ser honesto, que delícia de homem, viu, bicho? Ele é carismático pra caramba, ele serve pra fazer o Witcher, serve pra fazer o Super-Homem, mas Ele é um se ator... espremer essa fruta não sai mais do Ele é que um isso ator ali. ruim também. Se o Villeneuve chamasse ele, aí eu acharia assim, tipo, porra, mas Villeneuve, você tá querendo provar que ele é um ator. Cara, mas Ou que você pode o Villeneuve é bom, né, bicho. dobrar o Ele é ator. bom. O Villeneuve a gente conversa. Mas olha só, A gente confia. vamos Mas agora vamos lá. para as nossas dicas culturais legal. aqui no Notícias do Império, pitadas de melange. A gente vai pedir para que o Daniel ele fale 2 dicas e a gente, Hildo, a gente vai se contentar com uma dica cada um, tá certo? Droga. Só porque eu tinha Vamos duas. lá, vamos lá, Daniel. Começa por você, convidado. Eu vou começar aqui por um livro da firma, vamos brincar, né? Que a nossa querida Aleph, já que ela é publicadora do Brasil, Opa. vamos chamar ela de firma, né? Mas eu vou Isso. indicar esse livro mais por memória afetiva do que por qualquer outra coisa, né? Porque não é um lançamento tão recente da Aleph, ele é relativamente recente, saiu ano passado, mas é o relançamento, né, do Arthur Clarke, o Cidade e as Estrelas. Eu considero esse livro do Clarke o meu favorito entre os que ele escreveu. E digo para vocês assim que A Cidade das Estrelas ele é meio que esquecido entre outros sucessos ali do Arthur Clarke, né? Tipo Encontro com Rama, Fim da Infância, o próprio 2001, porque né, muita gente lembra por causa do filme. Mas eu considero A Cidade das Estrelas o melhor romance dele. Eu acho que é o livro que mais desperta aquela sensação de maravilhamento e curiosidade, né, que ele tem. E ele escreve é quase que uma sequência espiritual do Fim da Infância. Se ele mudasse uma coisa ou outra no final do Fim da Infância, ele poderia ter incluso esse futuro do Cidade das Estrelas, né? E nesse livro, o futuro, ele é uma coisa muito distante do que a gente tem agora, né? A humanidade é contado, né, no livro que a humanidade conquistou as estrelas. E aí, quando encontrou um grande adversário, ela se retraiu e se refugiou na Terra, na última cidade, que foi uma criação da humanidade para tentar proteger o que sobrou da espécie humana contra esse adversário, que é a cidade de Diaspar. E aí, em Diaspar, é uma humanidade controlada, que nasce in vitro, né, que vive por 1000 anos, cada ser humano. E aí, cada ser humano é uma espécie de... como é que eu vou dizer, volta para o banco de dados e renasce daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Então ninguém é novo ali em Diaspar. As pessoas estão sempre renascendo em ciclos e vivendo esses ciclos de 1000 anos. Mas a cada período obscuro, assim, de centenas de anos ali, alguns milhares de anos, aparecem pessoas atípicas, que são os únicos, que são os primeiros gerados naquela geração. E aí começa a nossa história, acompanhando um único, que é o Alvin, o protagonista, que vai guiar o leitor pela história, né? E aí a gente vai descobrir mais sobre esse futuro. E a gente vai descobrir que, por exemplo, todo mundo nessa cidade, toda a humanidade, fica vivendo experiência de realidade virtual. É o que ele descreve, o Arthur Clarke, lá em 1950, é uma coisa muito próxima da realidade virtual. Tá mais próximo até do holodeck lá de Jornada nas Estrelas, né? E mal sabia ele que hoje isso seria uma coisa até discutida, né? O Clarke sempre estava muito à frente do tempo dele. E aí as pessoas vivem alienadas e entorpecidas nesse estado de, né, tipo, sempre prazer constante, todo mundo se divertindo e tal. Só que o Alvin, por ser único, ele tem algumas peculiaridades. Uma delas é querer sair de Diaspar. Ele querer saber o que aconteceu, o que tem lá fora, né? E esse senso de maravilhamento, essa coisa do encantamento que o Clarke faz muito bem, por exemplo, o encontro com o Rama, quando eles vão explorando a nave, que eles vão entrando, que também saiu publicado aqui relançado pela Aleph, né? E a Cidade das Estrelas tem esse senso de maravilhamento, assim, que você vai ficando maravilhado a cada etapa que o Alvin faz, né, para fugir de Diaspar, que todo mundo tem medo pelo condicionamento dessa civilização humana, que é meio que humanoide até, as pessoas não são mais tão humanas como a gente conhece. Eles não têm unhas, não têm cabelo, são umas pessoas meio esquisitas, assim, pelo que ele descreve, são compridas e muito magras, né?
e perderam toda a tonalidade da pele. Mas eles não têm habilidades. E aí ele vai descobrindo esse mundo exterior, ele consegue sair, e aí as coisas vão acontecendo de um jeito assim que o leitor vai ficando cada vez mais curioso. Tipo, o que tem ali depois? O que tem depois dessa porta? Tem uma porta assim perto do final do livro assim que ele não abre e que ele nunca mais vai visitar, e você vai ficar pensando, puxa, mas o que tinha lá do lado de lá dessa porta, sabe? Então é um livro maravilhoso. Nunca vou me esquecer quando eu cheguei pro pessoal da Alio e falei, ó, vocês estão publicando todo o catálogo do Clark, vocês têm que conhecer. Eu mandei lá pra Luciana Facta, na época ela ocupava esse cargo que acho que a Juliana Forbes está agora. A Forbes. É a Júlia. E eu mandei pra ela Cidade das Estrelas e eu falei, ó, esse é o livro do Clark que vocês têm que colocar, porque se vocês publicaram o Fim da Infância, vocês estão publicando Encontro com o Ramos, estão fazendo nova edição 2001, tem que sair esse livro. E na época tava na Devir. E aí ela ficou maravilhada com o livro, porque não conhecia. E aí eu lembro assim que a galera ficou assim, tipo, poxa, mas o que a gente vai fazer? A gente tem que esperar, uma hora vai voltar. E agora finalmente saiu pela Aleph. Então é um livro, uma memória afetiva assim que eu tenho foi um dos primeiros livros do Clark que eu li. E que assim, é um livro que é muito bacana sair pela Aleph, porque eles meio que juntam daí os melhores livros do Clark. Não, né? e eu assim, pra mim, a escrita do Clark flui de forma tão legal, assim, você vai lendo e você quer saber mais, ele é muito, muito cativante. Mas antes de a gente ir para a tua segunda dica, eu queria saber, Hildon, grande Hildon, eu queria saber a sua indicação, a gente volta pro Daniel, pode ser? Isso, pode, claro. Não, tranquilo. Cara, eu quero indicar aqui pra galera um negócio. Eu sou completamente apaixonado por tudo que o Guilherme Del Toro faz, sabe? Eu acho ele um diretor genial. Eu fiquei muito triste com a saída dele no projeto do Hobbit. Eu acho que se ele tivesse mantido a direção em 2 filmes, como ele assim queria, teria sido fantástico, teria sido incrível. Infelizmente aconteceu o que aconteceu e a gente tem aqueles filmes esquisitos, né? Mas recentemente entrou no catálogo da Netflix, né, o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Cara, são 8 episódios com essa pegada de antologia, né, onde ele aborda o horror, o inominável, né, de uma forma incrível em cada história. Algumas histórias são meio esquisitas e essa é a intenção mesmo, né? E outras, pra mim, são primorosas, com um elenco muito bom. Inclusive tem lá o Rupert Grint, né, que fez Harry Potter, tem o Ben Barnes, que fez o Príncipe de Cáspia. Aparece até o Crispin Glover, cara, que é o pai do Marty McFly. Eu disse assim, cara, esse brother não envelhece, vai pra porra, sabe? E é um puta de um ator, né? Não, ele é um puta de um ator, cara. Crispin Glover ele quase foi Coringa do... ele faz muita Christopher coisa, ele faz muita coisa independente e tal também, né? São quantos episódios? Cara, são 8 episódios, tem... O elenco é muito foda, e ele convida vários diretores e diretoras para trazerem as suas visões desse universo, né? Esse universo fantasmagórico, Lovecraftiano. Inclusive tem 2 adaptações de contos do Lovecraft que eu achei fantástico, bicho, fantástico. Tem uma adaptação de uma quadrinista que é a Amy Carroll, muito bom, cara. Eu fiquei fascinado, bicho, pelos 8 episódios. Assim, cada episódio tem quase 1 hora e pouquinho. Então eu assisti como se fossem filmes mesmo, né? Então tá disponível na Netflix. Vejam e amem Guilherme Del Toro. Nós vamos então para a segunda dica do Daniel Rockenbach. E aí passa para a minha dica final, que a minha dica é de uma situação, de uma obra, mas é uma obra dupla. Vamos lá, Daniel, a sua? Bom, a minha segunda dica é o box de filmes da Versátil, o clássico sci-fi do leste europeu. Para quem não conhece, a Versátil é uma daquelas distribuidoras de DVD que ainda existe, a mídia, né? Os entusiastas, o colecionador de disco agora é colecionador de DVD, né? Vamos dizer que a nova onda do colecionismo é o DVD agora, né? É o vinil e o DVD agora. E a Versátil tem um elemento muito interessante, que eles procuram sempre publicar filmes que são fora de catálogo, filmes cult, filmes mais desconhecidos, né? E eles têm essa coleção que é muito interessante, que são os box sci-fi, né? A coleção sci-fi. E aí eles só pegam filmes, assim, obscuros, né? E esse do leste europeu é o melhor que eles já lançaram, assim, na minha humilde opinião aqui, que
Colecionar os boxes deles, assim, é uma coisa, assim, que tá difícil, porque tá muito caro, mas eles fazem um trabalho muito bom, então cada centavo acaba valendo, né? Mas, assim, esse box do Leste Europeu ficou muito legal, porque traz pra gente outra perspectiva de cinema, inclusive de cinema de ficção científica, né? Ele tem 6 filmes, são filmes, assim, bem diferentes do padrão que a gente está acostumado a ver de ficção científica, são filmes mais lentos, né? Para quem, sei lá, assistiu já Solaris do Andrei Tarkovsky vai entender o que eu estou falando, né? Stalker do próprio Tarkovsky também, né? São filmes que são mais contemplativos, né? E esse box ele traz 6 filmes assim que são muito peculiares, né? O primeiro disco ele traz A Guerra dos Mundos, o Próximo Século, que é uma adaptação, livre adaptação do romance do H.G. Wells, só que focando na discussão do impacto da mídia e da alienação, que é muito mais interessante quanto releitura do que o Orson Welles fez na rádio, né? Daquela coisa de provocar, só que a partir de uma invasão marciana real, né? O Orwell inventou que tinha uma invasão marciana, ia transmitindo pelo rádio lá nos Estados Unidos, e aí acabou na década de 30 causando uma aflição ali, o povo começou a achar que realmente estava tendo uma invasão alienígena, né? E aí, esse filme ele meio que se desconstrói isso, né? Ele coloca uma invasão alienígena, só que aí a mídia meio que corroborando os invasores e dificultando a nossa vida perante o invasor, né? E é muito interessante. E aí tem outros filmes também, como eu vou destacar aqui também o Obi-Oba, O Fim da Civilização, que é do mesmo diretor, que fala de um holocausto nuclear, que fala de uma esperança que existe. O interessante desses filmes do leste europeu é que sim, você não tem aquela perspectiva de final feliz, né? Então é tudo muito melancólico ou muito realista, vamos dizer assim, um pé no chão que vai deixar um pouco, né? Mas ao mesmo tempo a reflexão é muito boa, porque daí ela te deixa essas ideias, né? E os outros filmes, assim, são interessantes pela curiosidade, né? Tem o Eolomé, que é o mais fraco, acho que, da coleção, e o Investigação do Piloto Fix, que é uma adaptação de um conto do Stanislau Lem do Solaris, né? E o último disco tem 2 filmes que tem uma pegada meio de terror, né? O Hotel do Alpinista Morto e O Vampiro de Ferá. São histórias de ficção científica, mas ao mesmo tempo com aquela pegada de terror que puxa até um pouco até o John Carpenter em algum ponto, assim, né? O Hotel do Alpinista Morto até é uma adaptação do Strugatsky, que também saiu pela Aleph, lá o Piquenique na Estrada, que é o livro que origina o filme Stalker do Andrei Tarkovsky. Então, assim, para quem procura um cinema diferente, para quem quer curtir uma coisa ali, uma outra visão, uma coisa que você não acha no streaming, né? Eu acho que esses DVDs, principalmente essa coleção do box sci-fi, para quem gosta de sci-fi, tem box do terror, tem coleção do Giallo, que é filme de suspense italiano, né? Tem de tudo que é tipo de filme, né? Então, assim, eles sempre publicam esses filmes assim diferentes. Eu acho que é interessante, é uma boa para quem quer ver uma coisa meio fora da rotina, né? Mas ao mesmo tempo sair da bolha, né? Sair da caixinha, né? E sair da bolha. Cara, ótimas indicações aí do Daniel. E eu vou fazer a minha indicação, que é nesse mesmo estilo aí de filme, né? Eu vou indicar aqui um filme de 2012, de uma coprodução Chile, França e Estados Unidos, chamado No, Adeus Senhor Pinochet, com o Gael Garcia, tá? Quem não assistiu, cara, esse filme, ele fala sobre que em 1988 o ditador chileno Augusto Pinochet, diante da pressão internacional, convoca um referendo sobre o seu mandato, se ele vai poder continuar ou não, né? E aí os líderes da oposição convencem um jovem publicitário a liderar sua campanha, né? Então, com pouquíssimos recursos e permanente vigilância, eles têm 15 minutos para fazer isso. E, cara, esse filme, gente, se vocês não assistiram, assista, que ele é uma aula de democracia e esperança, porque o Pinochet estava 15 anos no poder e ele fez esse plebiscito apenas pro forma, né? O que não ia ver o resultado real. E ele colocou esse programa de 15 minutos pro governo, dizendo que sim, continua o governo e não continua, assim, um horário muito tarde, assim, tarde da noite. E eram 15 minutos apenas, né? E aí, em 15 minutos, toda essa oposição a esse ditador, ela tem que acertar a linguagem, né? E é muito legal que a galera que estava sendo massacrada, ela queria que eles mostrassem as torturas, né?
E o cara era um publicitário que o pai dele tinha sido perseguido, mas ele tinha se afastado da política. Ele não queria saber de política, era um publicitário. E ele falava uma coisa muito interessante, sofrimento não vende, o que vende é dor, o que vende é felicidade. Nós vamos vender felicidade. Então, pra galera que tava sofrendo, era uma loucura ele fazer um programa de 15 minutos onde tinha coisas engraçadas, que a pessoa ficava rindo. Né? E, não, mas não é pra rir, nós estamos sofrendo. Isso não vende. Isso não vai fazer com que o povo fique do nosso lado. É uma aula de como a gente sabe que o amor ele consegue realmente derrubar sistemas ditatoriais. Então assistam. E esse filme ele é baseado num livro. O nome do livro é O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. Que é a mesma coisa, a mesma história. Tem algumas mudanças, obviamente. Mas é muito, muito importante essas leituras em tempos como a gente vive, né? De praticamente redemocratização novamente do Brasil, né? Combate ao fascismo e às ideias antidemocráticas. Então leiam e assistam que vai valer muito a pena, ok? Então a gente já deu todas as nossas dicas aqui do quadro Notícias do Império, Pitadas de Melange. Vamos finalmente para a análise do capítulo 17. Grande Hildo, grande Daniel, Opa. Análise do capítulo 17, né? Importante capítulo, a gente está chegando assim no momento tenso daqui do nosso livro, né? Tá chegando nos finalmente, e a gente começa, eu gostaria que vocês falassem um pouco desse excerto inicial, em que o grande Muad'Dib, lembre-se que no capítulo 16 a gente falou que ele falava da burocracia religiosa estatal, e aqui ele fala de outra coisa, né? Ele fala de balança comercial. Ele diz que o aumento da produção e o aumento da renda não podem sair de sincronia. Eis a essência da minha ordem. Não pode haver nenhuma dificuldade na balança comercial, nas diversas esferas de influência. E a razão para tanto é simplesmente porque assim o ordeno. Quero enfatizar minha autoridade nessa área. Sou o consumidor de energia supremo desse domínio e continuarei a sê-lo vivo ou morto. Meu governo é a economia. Parece o Paulo Guedes. Por favor, fale um pouco. Cara, é engraçado a gente acompanhar esses excertos, né? Que é impressionante o quanto no primeiro livro a gente acompanhava os excertos de Írula, né? Isso. E Írula dava voz a Muad'Dib, A tua né? personagem favorita. Não é meu personagem, para com isso. Mas durante esse processo a gente foi conhecendo quem era Muad'Dib, e já agora em Messias, com esse Paul estabilizado, cheio de problemáticas, cheio de dúvidas, cheio de temores, nada disso soa como Muad'Dib, nada disso soa como Paul, né? Tudo, você percebe que existe uma fabricação do mito mesmo, né? Como até falei no episódio passado, desse mito pré-fabricado, desse Messias fabricado, né, cara? Eu não consigo ouvir, sabe, a voz de Paul nesses excertos. É impressionante para mim. É verdade. E como você falou, parece um falso economista, um economista fadado ao fracasso, né? Nada faz sentido nisso para mim, sabe? Que estamos acompanhando essa história. Lembrando que o Paul, ele tá se auto-boicotando, né? Então, assim, você acha que isso é uma opinião dele ou porque ele tá dizendo assim, eu vou fazer isso aqui pro pessoal ficar com raiva de mim? Não, eu tenho a impressão que esse excerto, ele quer dizer tanto sobre o Hasir no capítulo anterior, né, que é o guia dele, o senhor lá que faz o caminho dele, e o Oteim. Eram dois Fedaykin. E ele tinha, Sim. assim como pessoas, né, tipo, no primeiro livro era a guarda dele, eram os melhores, né, soldados, eram os seguidores dele que tinham maior, né. E se você olhar, Nossa, né? os dois foram abandonados por ele, né? Em algum momento, assim, você percebe o abandono. Você percebe o abandono do Oteim, que tá
prestes a, né? Você percebe o abandono do Razi, você percebe o abandono do povo dele, né? Isso. E aí esse decreto, ele faz parecer que as coisas estão boas, né? Que tá tudo bem, que ele acha que aqueles que comandam em nome dele estão administrando bem a ponto de todo a mundo economia estar tá bem. decolando, né? O OTIM, por exemplo, ele jamais imaginaria, tipo, porque assim, você sendo uma pessoa numa posição de liderança, claro que você não vai conseguir controlar cada aspecto do seu governo e cada pessoa que te ajudou a chegar ali. Então é aquele cara que chegou no poder, que tá lá no ápice do poder, e aí agora tá voltando a ver lá assim os seguidores dele, os militantes, aqueles que fizeram dele o que ele é. E aí ele tá vendo assim, tipo, poxa, mas esses caras não cresceram, mas por quê? Em que momento eu parei de olhar para essas pessoas, esse povo? E aí ele dava um decreto como esse, que abre o capítulo, né? Que fala disso, que a economia, que tudo prosperar no nome dele. Como é que eles ficaram abandonados, né? Porque é uma sensação de abandono quando você vê o OTM, é uma sensação de abandono. Assim, não tanto do Razi, mas é aquela sensação assim de que, tipo, ó, tô te guiando, tô te ajudando aqui, mas assim, e aí e aí nesse cenário, olha que interessante para nossa leitura da política atual, né? Nesse cenário, muitas pessoas se sentem o quê? Traídas. E aí essas pessoas traídas podem ser os traidores que ele vai discutir nesse capítulo, que a gente vai ver, né? E fora isso que a gente teve, né, Daniel? A gente teve isso no passado, em capítulos passados, né? Quando a gente teve o acesso realmente a esse Fremen que se sentiu traído. Os conspiradores, né? Exato. O Farok, ele é o principal ponto que a gente consegue ligar justamente a tudo isso, né? É o cara que eu tava. Até ele fala, né? Ele fala isso com muito pompa, né? Muad'Dib se sentou nessa almofada, né? E ele disse assim: eu participei da luta, eu participei da revolução de Paul, de Muad'Dib, e eu não tenho nada, sabe? Cadê o que me foi dado por direito, que disseram que eu tinha direito, né? Pois é, e aí você vê esses personagens assim nessas situações, aí você começa a pensar, poxa, o Paul demorou demais para perceber que ele não tava, ele foi se alienando, né? Lembra no começo vocês falavam, né? Até antes de eu participar, eu lembro de vocês falando sobre a alienação do Paul dos Fremen, de como o modo de vida Fremen, né? E ele vai se alienando tanto desse modo de vida que ele vai ficando distante das pessoas. E aí ele fica... Sim. E quando ele se reaproxima, ele percebe. E aí ele percebe que o oráculo, que foi tudo que ele apostou, não vai salvar ele. É essa melancolia dele. Pra mim, a melancolia que vocês falam lá, até da situação do palhaço, pra mim é aquela coisa, a melancolia do Paul de perceber que o oráculo é uma muleta. E que é uma muleta que, se tirada dele, ele não é nada. Ele não virou nada, ele se esvaziou. E aí ele percebeu os seguidores dele abandonados, é uma forma de, né, dele ter essa coisa, total, assim, essa visão, esse vral, vamos dizer assim, da realidade que ele mesmo lutou para que se consolidasse. Só que assim, você não vê o ódio do ETIM, né? Você vê, assim, tipo, uma espécie de reconhecimento, assim, tipo, mas não fosse o Paul, não fosse o Muad'Dib, nada disso teria acontecido, o próprio Razi também. Razi, né, o guia, ele fala, lembre-se quando era o Zul, mas ele tá ainda assim com o Paul. Agora, é interessante que nesse capítulo, ele tem muita simbologia, né? Então, quando a gente vê aqui, quando o Paul é deixado lá, nesse local, né, que ele já tinha visto, né, nas suas visões, mas ele fala assim, né, tem aqui, o brilho fraco de um solitário globo suspenso da iluminação pública no fim da rua fornecia luz suficiente para mostrar que se tratava de um beco sem saída. Assim, a vida do Paul, né? É um beco sem saída. O oráculo. E quando ele chega lá, ele sente o cheiro, né? Que ele fala de odores fétidos a liberar no ar noturno, quantidade de umidade que beirava perigosa, obscena. E a gente lembra dessa questão do cheiro ruim no capítulo 3 do Messias de Duna, na página 42 do livro, em que ele fala, quando ele vai conversar com a Írula, e alguém deixou uma mistura de especiaria ficar ali com um tapete, e aí ele fala, foi obrigado a conduzir a entrevista com aquele cheiro ruim no ar, incapaz de se esquivar da superstição Fremen, de que os cheiros ruins pressagiavam catástrofes. Então a gente aqui começa um capítulo, ele no beco sem saída, e assim o Frank Herbert escreve nada à toa. Então ele fala aqui de nada à toa, então ele fala de odores féticos, então
coisas ruins estão para acontecer, e o Paul, ele diz, eu tô me vendo aqui, né? Eu tô aqui. Ele começa, como você falou, Leon, sobre a questão de, o que foi que eu fiz com os Frame, né? O que foi que aconteceu, né? E aí, meio que logo depois, ele vê uma Frame brigando com o marido, eu acho, dizendo que tinha deixado entrar o pó na sala, se achava que a água caía do céu, né? E logo em seguida ele tem uma visão, né? Ele se transporta para Cálida. E aí ele se recordou de como era uma tormenta lá, né? Então assim, é interessante essa... E se vocês notarem nesse capítulo, algumas palavras, elas são colocadas em letra maiúscula, no meio da frase, não é de início, né? Então ele fala família, quando quando ele se lembra de Cálida, a família em letra maiúscula, então tá aqui. Quando ele começa a ver, ele também se lembra do futuro a pairar acima dele, né? Que é o futuro com F maiúsculo também. Ele vê também, o que mais com maiúsculo que tem aí? Futuro, família, destino, tempo, né? Todas essas palavras aparecem com coisa maiúscula, e ele olha assim e faz: a aridez da vida à sua volta pareceu-lhe uma acusação. Você fez isso. Tornaram-se civilizações de espiões, de olhos secos e mexeriqueiros, pessoas que resolviam todos os problemas com energia e mais energia. E ainda mais energia, odiando cada erg. E o erg, cara, o erg é uma unidade de energia ou de trabalho no sistema. Aí eu fui pesquisar, né? No sistema CGS de unidade, centímetros, gramas, segundo, né? Então ele mais uma vez fala da questão da energia. E só para finalizar aqui, gente, que a gente falou de cheiros ruins, de acontecer coisas estranhas, aqui ele fala ainda, ó: era um lugar estranho para ficar marcado na história. Então, ouvintes, cheiro ruim, sempre acontece alguma coisa estranha. E aqui ele tá avisando que vai ser um lugar estranho para ficar marcado na história, então vai acontecer alguma coisa. Vamos ver o que é que vocês acham aí, Hildon e Daniel. Eu vejo assim, que esse capítulo... difícil não dar spoiler, né? A gente tem que segurar. Eu faço isso só pra vocês ficarem sem saber. O Pascoal fica assim, tipo... gente, cheiro ruim não vai dar certo, gente. Tá complicado, né? A gente já sabe. Você não come algo que tem um cheiro ruim, gente. O Frank Herbert, como o Pascoal falou, não escreve nada por acaso, né? Essa sutileza ali, né? Mas eu também acho que dá para tentar também a outra coisa no capítulo que é interessante, que é a sutileza. Assim, e aí a partir do momento que você vê isso, não deixa de ser sutil, porque daí fica escancarado, que é o Fremen que deixa de viver no City e vive na cidade. E aí eles se desperdiçam, aí tem essa coisa do, né, e aí isso faz ele pensar na chuva. Não é falado assim, não é uma coisa assim, tipo, ó, o Fremen vive na cidade e deixa de ser Fremen, mas olha como os Fremen também se descaracterizaram. São dois Fedaykin, que eram pessoas muito poderosas dentro de um City, né, que estavam lá seguindo o Paul, que não viraram naives dos seus sítios, não viraram pessoas importantes dentro da população Fremen, né? Eles não viraram nada simbólico ali, eles deixaram de ser, tudo que eles eram Fedaykin, e depois viraram isso, né? Foram ficando esquecidos dentro de um meio urbano, onde eles são estranhos, onde eles não entendem a cultura, né? Exatamente. E mais uma vez, né, Daniel, a gente trazendo a questão que é muito atual, né? Que a gente tem essa problemática seríssima, né, de homens brancos, né? A gente até traz muito isso, de homens brancos, héteros, que o mundo lhe foi prometido, né? Foi dito que tudo seria dele, né? Tudo seria fácil. E quando chega em seu momento, não é. Né? E eu não estou dizendo que a vida dos Fremen era fácil, mas para essa cultura Fremen foi prometido algo para eles. Foi prometido. Né? E detalhe, quando é introduzido um Messias, um Muad'Dib, uma entidade maior, se já era prometido algo grande para mim, agora com esse cara tem que ser muito maior. Porque é o Gerard deles. Exato, né? O Gerard é deles. Foi eles que conquistaram Duna ao lado desse Messias. Ao lado foram eles que foram lutar no estrangeiro em nome do povo.
né? E de Tanto é que o repente OTM eles tem estão. essa lembrança no capítulo, né? Exato, e de repente eles estão num lugar completamente desconfortável do que eles estavam, e ao mesmo tempo eles se acostumaram com isso também, né? Porque querendo ou não querendo, você se acostuma com as facilidades do dia a dia. E por mais que eles pensem assim, agora tá tranquilo, tá confortável, não, mas eles clamavam por algo, eles clamavam por sabe, essa missão que lhes foi prometida e não foi cumprida, né? Prometida por É. quem, né? Ainda a gente dá pergunta, prometida Isso. por quem? Quem prometeu algo pra vocês? Ninguém prometeu nada. E olha só, ele, quando o Paul chega, né? O Razi deixa o Paul, ele vai lá, ele sabe, ele tá seguindo a visão, né? Desde o Isso. começo ele fala, eu sei, mas ele. Tá Quando ele seguindo chega todo o lá. oráculo. Exato. Quando ele chega lá na casa, né? Pra poder saber o que tá acontecendo, ele é recebido, para mim, tá, gente? Quando eu li Messias de Duna pela primeira vez, pra mim é o personagem mais chato, mais repugnante, mais nojento que eu já vi em toda a saga Duna. Tem um abuso, Cara, como a gente fala aqui no Ceará, concordo. desse personagem, que é o anão, né? Nossa. Cara, aí você é o Bijaz, Birraz, depende do como você Eu quer chamo chamar. ele Chega o de bicho chato pra caralho. chato que só. E aí aparece, como ele fala, um não com a cara idosa num corpo de criança. Uma aparição que a presciência dele nunca tinha visto. Aí ele fala, né, uma satisfação maldosa de um sorriso vagaroso. É um negócio, um cara nojento. Né? Eu acho que né? Aí ele fala que tudo mais estava idêntico, mas a diferença era o anão, Hildon e Daniel. O que vocês Cara, eu acham? vou te ser honesto, assim, que me incomodou a priori porque parece algo diferente do que a gente estava esperando, do que a gente estava acompanhando. É um personagem que ele tira a gente completamente do. Acho que até o nosso incômodo com ele, Pascoal, também tem disso, de que ele tira a gente da narrativa de repente. Pá, um anão. E ele é chato pra Isso. caramba. E eu disse assim, eu Chato. tava lendo Duna. O que aconteceu? Eu tô no Willow, aquele filme merda do George Lucas, sabe? Cara, me tirou. Eu vou te ser bastante honesto. Esse capítulo ele me traz muitas coisas interessantes, muitas análises, mas o momento do anão me tira completamente assim. E eu acho que é uma intenção absurda e espetacular do Frank Herbert, porque ele vai te cadenciando, ele vai te introduzindo, ele vai te manipulando e de repente, pau, não é o que você esperava não, cara. Quem tá contando Ele essa história lembra sou muito, eu, sabe quem? sabe? Eu vou Outro meter um personagem anão assim, aqui, chato de foda-se. ler é o Conde Ferry, com aqueles trejeitos. Que você fica, né? Então, aquele cara que. Nossa, E exatamente isso, sim, né? É um cara que cara. parece que é um completo idiota, mas é perigosíssimo, né? Sim. Perigoso. Não, São muito normalmente a perigosos, gente é tá vendo, verdade, é inclusive, que os verdade. idiotas são E muito perigosos. Mas eu acho que no caso do Fenrir e do Anão, ali tem uma sim, sagacidade que é muito peculiar, né? Sim, total, concordo. Eu vejo que o Bijaz ali, eu imagino que seja Bijaz, porque eu também acho. Também acho imagino que é Bijaz. da leitura do Oriente, né? Como eles usam as consoantes, aliás, eu acho que assim, o Bijaz, ele para mim, ele é aquela figura disruptiva, que aí chega justamente Isso. para zoar com o oráculo, para zoar com essa visão oracular do Paul. Né, a presciência do Paul não chega nisso, ela não chega nesse ponto, né? Assim como ele detectou o Tleilaxo lá no outro capítulo, né? Ele detectou o Saiteu, Isso. mas ele não detecta o Bijaz. Eu acho que é isso mesmo. Né? Sim. E aí, por mais ardiloso que o Saiteu seja, o Bijaz ele é uma ferramenta da conspiração. Isso. E é uma ferramenta perigosa, mas é uma ferramenta também que, tipo, era inesperada. É quase em um grau menor, como o mulo no Fundação. O mulo, quando aparece, né? Eu vou te ser bastante honesto. Parece que o Frank Herbert não apenas mostrando pro Paul que ele não tem controle de nada, até me mostrando pra gente como leitor de que, sabe, ele vai trazer um viés que ninguém tava esperando, de um personagem que ninguém tava contando. E de propósito, um personagem extremamente desagradável. Desagradável. Assim, o bufão, né? O Arlequim. Um bufão. Alguém que vem pra esculhambar o Coreto, né? É muito caos. É muito aquele Joker. É muito Saitei. O cara chega lá pra falar... Não, mas, por exemplo, enquanto eles nos apresentam Saitei, que é um personagem incrível,
que é um personagem que você fica curiosíssimo, né? O que esse cara tá não. planejando Não, é coisas verdade. terríveis, eu quero ver. Não Esse dá. anão não. Esse desgraçadinho, ele tipo. Ele parece que ele veio, Exato. deu um Não, e o pedala Robin interessante em que a gente todo vai vendo mundo, aqui no sabe? decorrer, né? Ele recebe o Paul, ele chama o Paul de Sir. Lembre-se Uhum. que o Paul está com implantes na bochecha, tá mancando, tá todo deformado, que é disfarçado, né? interessante a gente Era- até falar um pouco dessa questão do Assim, deformação, até mesmo espiritual e pessoal dele. Mas o anão, né? O sim. Bijaz, ele pede para que o Paul entre e logo em seguida ele ele vai escapulir por uma passagem lateral. E aí mais um ponto interessante do Frank, né? Essas coisinhas que ele vai colocando. Ele fala assim: a esperança era um vento der vix a rodopiar, né? E esse der vix é sufismo, cara. Aí eu fui atrás, né? O der vix tem origem na língua. É. Não, cara. Não Olha só, esperava tem menos de origem na você, língua pessoal. persa. Ele se refere a um muçulmano, a seta, né? Aquele cara que fica fazendo jejum e tudo mais. A seta do segmento sufista. Aí, cara, você já deve ter visto essas danças, né? Ao rodopiar, os dervixes erguem a mão direita para cima e a mão esquerda para baixo. Esse gesto significa que os dervixes tomam de Deus e oferecem diretamente aos seres humanos. É aqueles caras que é uma dança muito bonita. Você colocar a dança da Hervik, você vê que é o cara que Isso. ele tem até um chapéuzão quadradão assim, retângulo, uma saia, e Chapeuzão, ele vai. Então, assim, mesmo ele falando que, tipo assim, a esperança era um vento da Hervik. A esperança dele era que ele conseguisse, com um gesto, pegar alguma coisa do divino e colocar para ele, né? Ver se ele conseguia sair daquela visão é. que. Acho que até por isso Isso. o dedo, aquela coisa com o dedo, ele fica apontando, não, esse é o meu Também. dedo, e aí aquela, né, a ironia com o dedo. Isso. Quero Essa pegar um questão pouco do do que dedo, né, você a gente é, vai ver mais Moadib, na frente, que o né? Bijaz ele aponta lá pro Muad'Dib, tem muito com relação a isso. Mas eu quero passar para vocês para casa, né? O Paul entra na casa e aí ele começa a analisar toda a casa, ele vê lá que tá todo mundo, tá tudo com esmero, assim, tudo arrumadinho, limpinho. É pobrezinho, mas é limpinho, como o pessoal fala, né? Todo. Só que tem ganchos e varas pelas paredes duas que indicavam que tinham tapeçarias, né? Então ele nota que existiam tapeçarias frames originais que foram vendidas por ele, que não tem mais nada, né? Então ele diz que os peregrinos ricos consideravam tesouro as tapeçarias do deserto. E aí a gente pergunta por que o OTM vendeu as tapeçarias, né? E aí, quando ele chega lá perto do OTM, aí ele vê por quê, né? Porque ele fala, o OTM o vê e diz, né? O pescoço agora era esquelético. Uma coisinha delicada feito pássaro, aparentemente fraca demais para sustentar a cabeça grande. A cara era um estrago assimétrico. Rede de cicatrizes zigue-zagueavam pela face esquerda, logo abaixo de um olho cheio d'água e de pálpebra caída. Mas do outro lado, a pele lisa e o olhar franco do frame azul sobre azul. Mesmo uma visão um pouco assustadora, Hildon. Pra a pessoa chegar um pouco que os frames se tornaram, né? Não, mas é mais uma vez, né? O quanto. E é interessante esses contatos, né? Porque Paul acaba percebendo o quanto a sua revolução, né? A sua entrada nesse povo, na sua concepção que foi um salvamento, né? E ele utiliza esse povo também para se salvar. Mas ele tá vendo o quanto ele foi prejudicial para esse povo, né? O quanto esse povo se desconfigurou, mais uma vez, o lance da desconfiguração, né? O lance de deixar de ser quem se é. E os Fremen, eles deixaram de ser. A gente vê nesse livro, né, no livro anterior, era um povo orgulhoso, um povo guerreiro, cheio das suas diretrizes e, lógico, as suas espiritualidades. Nesse livro, você vê uma derrocada dos Fremen, você vê o quanto eles se perderam, o quanto muitos deles, né, que eles relembram, olha, eu era um guerreiro, eu fui um herói da Revolução de Muad'Dib. E eles hoje em dia são amargurados, né, e velhos, caquéticos, é bem, bem triste, até quando a gente até brinca nos capítulos anteriores, que a gente fica triste em ver o que o Stewart se torna, ele deixa de ser aqueles, sabe, e se torna um burocrata extremamente um burocrata, né? entediante até, né, sabe? E, Daniel, tu acha que essas paredes sem nenhum tipo de tapeçaria
Era como se Poe se sentisse culpado, como se ele tivesse roubado a cultura Fremen para seus fins políticos. Eu acho assim que ali a questão das tapeçarias, tudo, né? Esse luxo, pequeno luxo que aparece ali, né? Como uma coisa assim que os peregrinos querem, que é desvirtuado, né? Tudo que o Fremen está fazendo naquela cidade, ali os Fremen estão fazendo naquela cidade, é desvirtuado, né? Então, você pensar, por exemplo, se a gente especular aqui, né, em torno das pistas que o Herbert dá sobre esse universo, né? Os Fremen que foram liderar, sei lá, um planeta, assumir um feudo em nome do Paul, né? Daquela sistema de governos que ele fala, né? Que coloca pessoas e o resto fica a atribuição da pessoa. E olha que ironia, lembra um pouco até o Império de Star Wars, viu? Se a gente pensar, né, que o Império de Star Sim. Wars no universo expandido e tudo, em Andor, que o Hildo aí não quer ver, né? Show de Tem bola. que assistir, Tá viu, cada Hildo? vez melhor. Tem um podcast, ó, Tá tem um podcast do sensacional. Página Cara, 12, eu que é um portal de notícias argentino, que É. os caras fizeram um podcast lá, curtinho, mas fizeram sobre Andor, falando sobre como Andor tá fazendo referência aos povos originários da América Latina. É muito, muito Foda. interessante. Show de bola. Então, Não, eu vou assistir. É porque eu Cheio, realmente não tenho assista, pensado em assista. cheio de assistir. vergonha. Eu botei o primeiro Não, episódio e eu dormi. uso Mas olha tudo que só. vocês Ah, podcast, gente. ó, Eu marco. ó. Mas assim, é isso que a gente tava falando, né? Só para ponderar, é isso da descaracterização do povo Fremen e da cultura. Quando uma cultura, por exemplo, o indígena que sai né, o povo originário que sai da sua cultura, sai da sua tribo para vender seu artesanato na rua, no grande centro. O que é isso, né? Às vezes vai lá o rico e compra, não, isso aqui é uma arte muito bonita, vem aquele lá, sei lá, aqui nos Cadwell, aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso, onde eu tô, vai aí no Nordeste, vai lá na Amazônia, compra uma arte lá, paga uma fortuna, às vezes nem sabe se aquilo lá foi feito, né? Às vezes a pessoa não tem a noção do valor cultural daquilo, do quanto aquilo significava dentro de uma tribo. Ou é só um artesanato, ele é até descaracterizado, que tem linhas gerais que lembram a cultura daquela pessoa. Então, para mim, é como se os Fremen tivessem vendendo ali, o Otem, no caso, vendendo a sua própria cultura, depois de ser descaracterizado, de estar lá exposto numa cidade que não é a dele, que não é o City onde ele vivia, que não é o grande deserto, né? Ele usa, acho que essa palavra também para deserto, viu, Pascoal? O erg, né? O grande erg para o Sim, deserto. é verdade. Então, assim, Sim. ali ele faz essa coisa do erg minúsculo por causa da energia. Acho que concordo contigo também, né? Que é uma unidade de energia, mas ele também acho que tem ali uma pontada de referência, talvez esse erg, essa coisa da distância do grande deserto, que é onde eles eram o que eles eram. Eles tinham a identidade cultural deles. E aí, assim, eles se venderem, Exatamente. acho que dói muito pro povo ver que ele teve que vender o que ele era, o OTM, para sobreviver. Para chegar naquele estado ali, ele é porque ele se meio que, vamos dizer assim, devido às proporções, se prostituiu, né? Se vendeu. E aí se descaracterizou e deixou de ser aquilo. Mas ele lembra que ele lutou pelo Paul em outros planetas, né? Ele até cita isso em um dado trecho do capítulo. Uhum. Isso é muito profundo. Aqui a gente. É muito profundo. Cara, eu vou te ser honesto, Daniel. Eu vejo tudo isso do Oten e ao mesmo tempo eu lembro até o Farok, relembrou o Rasdir, vários né? frames que aparecem aí estão nessa situação. Vários frames que aparecem. Pois é, e cada vez mais a gente fica com essa concepção de que será que a revolução de Muad'Dib foi boa para os Fremen, né? Será que esse caminho muitas pode se falar, né? Mas eles eram escravizados e tal. Óbvio que eles eram. Essa revolução ela deveria ter existido de alguma forma. Mas será que deveria ter sido, né? por um Isso. Messias, por um Isso. Deus, por um Isso. Paul? Será que não deveria ter surgido deles essa revolução, saído deles? Ela não ter saído deles, ter saído dessa questão divina, onde eles procuram justamente, sabe, todo o apoio em algo divino que não é divino, é um construto, é um Messias criado, traz, sabe, um pesar absurdo a esse povo, né? Um povo que se desconfigurou por completo, né? Deixou de ser Fremen e virou um seguidor
fraco de Muad'Dib. Isso é muito triste quando a gente para pra pensar, Foi né? explorado, né? É. Foi explorado. E foi explorado por uma revolução que era inevitável. É aí que tá também a genialidade da coisa toda, se a gente olhar em panorama, em perspectiva. Lá pra frente, quando a gente for discutir, sei lá, o Filhos de Duna, Uhum. o Imperador Deus de Duna, a gente vai olhar em perspectiva e ver tudo isso, tipo, olha, Tinha que era o acontecer. caminho, né? Não vou nem Era- tinha que acontecer. e- O jeito Eu que só, aconteceu, a isso, gente eu só ele acho, não tinha acontecer. controle, né? eu só acho que o jeito que aconteceu, que não foi o correto, não Sim. foi o certo, como É, a esperança de onde surgiu não deveria, porque ela não surge por uma demanda É framing, né? vingança, gente. Gente, olha só. é, É vingança é dupla. É vingança. vingança É dupla, vingança dos exatamente. É Fremen vingança também, dupla. É né? vingança do Paul contra o Harkonnen, contra o Império, e a Uhum. vingança dos Fremen, que é oprimir e virar opressor. Então, assim, não adianta. Se É. você constrói uma. O sonho do Isso. Se oprimido é você, virar opressor, se ele se não você tem não. uma... Isso. Mas, Pascoal, uma pergunta pra você. Você acha que Paulo Pode. Freire, pô. Pô, Paulo Freire, viva Paulo Freire. Mas, Pascoal, uma pergunta que eu quero fazer pra você, que você defende muito o Menino menino Paul. Paul, né? Deixa eu te falar, e se essa revolução tivesse surgido realmente dos Fremen, se a vitória tivesse sido de um guerreiro, de, por exemplo, o próprio Stilgar se tornando um líder militar absurdo, você acha que o imperador teria sobrevivido? Teria se mantido vivo? Não teria, porque os Fremen não teriam a questão política, né? Eles não iam ter. Só que. Exatamente. E as habilidades do Paul são muito peculiares, né? Não tinha como os Fremen produzir o Wizard Haderach. Exatamente. Ou seja, eles foram obrigados a entrar, eles foram obrigados a entrar num lugar que não é deles, eles não sabem. Mas antes, vale lembrar que quem estava à frente dos Fremen era o Liet Kynes, era um outro estrangeiro. Aham. No caso, o Liet Kynes não era estrangeiro porque ele nasceu Fremen, mas o pai dele, o Pardor Kynes, foi o que iniciou. Então, assim, o Frank, desde já, ele vai dizendo, mesmo o cara que era ecologista, queria uma revolução pelas beiradas, aos poucos e tudo mais, ele também era um cara do controle. O Frank Head diz que o Liet Kynes também é uma crítica a esse pseudo ecólogo que diz que vai salvar Sim. tudo, que vai controlar tudo. Também é isso, né? Então, assim, ele faz essas... Tem dois pontos aqui, né? O missionário, missionário, o missionário que não salvou necessariamente Isso. os indígenas, não salvou a América Isso, Latina, não fez... isso. E o Messias, foi né? lá, mas, E o né? Messias que virou, E o Messias, que virou isso essa aí. coisa. Então, assim, aí só para continuar um pouco aqui nesse capítulo, quando o Paul chega lá e aí ele tá preso nessa visão, que a gente também vai entender porque que ele tá, que ele escolheu, né, esse oráculo, ele não consegue mais sair. Ele encontra lá, como já foi falado, o Otemi, a Duri, que é a esposa do Otemi, e o Otemi, ele tá tentando avisar, lembrando que o anão é aquele distra, é a ferramenta, é o distra que tá cheio dos nomes dos traidores. E vale lembrar que o Otemi não sabe que o Bijaz ele faz parte da conspiração. Da conspiração. Na verdade, é uma ferramenta Tleilaxu colocada para infiltrada com o Paul Muad'Dib. Então, na realidade, ele não está entregando ali os nomes. Na realidade, é os Tleilaxu que querem que o Paul saiba quem são os inimigos, menos eles, né? Ó, vou dar o nome de tudinho. É o teu joke aí, o ele tá entregando todo mundo e tá tirando dele da reta, ó. Vou dar o nome de todo mundo aqui. E aí ele manda o anão, né? E aí a gente vai vendo aqui que o anão chato, como o Hildo fala, chato pra caralho. Fala ele é muito parecido com o Hate, né? Em determinados momentos, que aquelas falas de filósofos, isso que eu ia falar. Né? Ele lembra muito, né? Que a coisa só... Ele é um instrumento de relaxo. Só que é muito chato. Pelo menos o Danka é o Momô, é gostoso. Sim. Esse cara é chato demais. E aí ele vai falando que ele não conseguiu ver o anão, porque o anão estava sob a proteção de um oráculo. A gente já sabe que é o Edric, né? Nesse momento. Verdade. E aqui, em determinado momento, o Paul fala, eu me enganei em ter esperança, né? Que assim, tudo corria conforme ele estava vendo, só não o anão, né? E aí a conversa vai se desenrolando, a gente vai dando uma acelerada aqui, porque é mais o Bijaz sendo aquela cara bem
aquele cara bem chato, que ele fala: sou uma pessoa, sabe? As pessoas têm muitas formas e tamanhos. Esta é só uma delas. A musculatura é Nossa, fraca, cara. mas a boca é forte. Não custa nada me alimentar. Nossa, Mas não, sai caro pastor, me para, que preencher. chato pra caralho, Esvazio. para. Pronto, é esse cara que vai falando desse jeito que te irrita. Então é esse cara, né? De esperar. É muito chato. Agora sim, é interessante como ele parece que tem um dom da presciência também, né? O Paul Sim, percebe sim, isso, que ele sim. diz: vamos embora. Assim, vai acontecer alguma coisa. E ele quer sair dali de qualquer maneira. Ele puxa o Paul pela manga. Vamos, temos que ir embora. Porque ele tá assustado, né? E o Feidaquim, ele entrega lá o Paul até fala: vamos todo mundo, né? E aí o Feidaquim fala: não dá, pô. Os caras ali da esquina, o Faroque, ele sabe que a gente tá pobre. E aí a gente tá dizendo que veio um comprador do anão. Então não tem como a gente sair. Se a gente sair. Se sair, perde o disfarce, né? Que sair perde o disfarce, né? Então ele disse. Tanto que o Bijaz ele aponta o dedo, né? Tem hora lá que ele fica apontando o dedo, como o Daniel lembrou. Que também, viu, Daniel? Esse apontar o dedo também pode ser alguma coisa de apontar, apertar, alguma coisa, né? Também tem várias. Tem Eu não várias posso falar mais possibilidades aí. nada. Não fala mais nada, Não, não. não é. Tem Deixa muita. chegar o capítulo. E aí, no assim, quase no finalzinho, antes de ele sair, porque ele tem que cumprir todo aquele protocolo do oráculo, ele tem que fazer igual o que tá na visão dele, para que não aconteça uma coisa pior com a Shani, né? Porque ele já viu nas visões dele a Shani num fosso de escravo, sofrendo. Então ele tem que Uhum. seguir aquilo ali. E ele lembra Ele diz: cada minuto que me demora adia minha culpa. Ele lembra do hálito venenoso do verme que ele teve com a Jéssica. A primeira vez que eles fugiram do Harkonnen, quando apareceu aquele verme gigante, né? Que ele sentiu o cheiro o hálito venenoso do verme, né? Então ele pressentiu seu próprio verme a aguardá-lo. A urna do deserto, né? A morte, né? Sim. Ali a boca do Sim. verme é a urna do deserto. Então a gente não sabe se ele tá vendo isso, se é só uma questão do Paul ser aquele cara emo, né? De ser bastante, a vida não presta, eu vou morrer, né? Nada muda. Se ele tá sendo. Entre razões e emoções, a saída. Exato, né? Mais ou menos nessa situação. E aí, o Paul vai sair e no final ele fala assim: haverá um acerto de contas. E a última palavra dele, né? Antes de sair. E ele ficou até meio assim, porque ele olhou pro Otemi e, pô, é o cara que ainda tá sendo fiel a ele, né? Apesar de tudo, né? Uhum. Meio que ele fica meio triste, né? E o que eu acho que é o que mais deixa o próprio Paul triste, né? Porque apesar de tudo, né, ele ainda mantém esse ar de o meu Muad'Dib, né, o meu Messias, eu ainda tô com você. Isso, cara. E às vezes acho que o Paul deve olhar e dizer assim, por quê, né? Por que você ainda tá comigo? O que eu fiz? Meu Deus, é mais ou menos isso. É. Mas olha só. É triste, A gente tá finalizando aqui mais um capítulo do NaCast 17. Uhum. Muito legal esse capítulo. O novo personagem preferido do Hildo agora é o Bijaz. E tá aqui pra... Não mesmo. Então vamos para as nossas considerações finais. Hildon, mais um capítulo 17, estamos perto. O livro tem 25 capítulos, colocando o excerto inicial, tá? Mas assim, ele vai terminar no capítulo 24. Né? Então a gente já tá no 17, né? Então falta o quê? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7. Capítulo, tô contando nos dedos, tá? É uma característica frame, contar nos dedos. E faltam 7 capítulos, estamos muito pertinho. E eu gostaria que você dissesse aí suas considerações finais e, obviamente, quem quiser algum tipo de ajuda para criar um podcast ou criar outras coisas mais, né, Hiro? Você também não atua só com podcast, né? Você pode ajudar em várias questões aí de marketing, de
divulgação, de como se portar nas redes sociais, por favor, faça rapaz, o seu. Rapaz, assim, quem quiser contratar os meus serviços, né, de freela, me chama aí no Radiola Mecânica, né, o perfil no Instagram, ou no nosso Gmail, o radiolamecanica@gmail.com, ou falar lá no meu pessoal, o arroba Hildon Oliver Arte, né, que faço ilustração, edição, né, e a gente vai encontrar a sua identidade, a identidade do seu podcast. Ou se você, não, Hildon, eu quero contar algumas histórias, eu tenho um roteiro, e a gente também trabalha com audiodrama, então, precisar, a gente faz, né? E cadê o Twitter, Hildon? Não, eu vou ter que fazer esse negócio. Vou fazer esse negócio. Um dia eu faço. Vai dar certo. E, gente, eu gosto... Esse capítulo, pra mim, é um capítulo... Ele é uma quebra de paradigma, né? Uma quebra de contar essa história. De repente, eu sou introduzido a um personagem que eu não gostei de ser introduzido, mas que será de extrema importância pra narrativa, para o que vem. Para o bem ou para o mal, e eu digo mais para o mal. Isso. O fato dele ser desagradável é de propósito. O Frank Herbert, ele não deixa nada assim à toa, né? É impressionante. E ao mesmo tempo é um capítulo triste, é um capítulo... Esse livro, para mim, ele é um livro de capítulos tristes. Melancólico. Porque, melancólico demais, porque a gente vai percebendo a derrocada desse Paul, que a gente já enxerga ele como não sendo o Messias, como não sendo o Muad'Dib, o grande líder desse povo. Não, ele é um líder perdido, quebrado, que foi construído e tá sem caminho, e tá cada vez mais indo para esse caminho derrotado, sem fundamento. Pronto, acho que o Daniel falou a palavra correta. São capítulos melancólicos e que são interessantíssimos da gente acompanhar também, porque a gente fomos apresentados uma epopeia, sabe, space opera fantástica, e agora a gente está sendo apresentado a derrocada de um mito, né? E os mitos, eles precisam ser derrocados, eles precisam ser destruídos. E quais os preços a se pagar, né, cara? Muito bom esse capítulo nesse sentido, mas eu ainda odeio o anão. Perfeito. Vamos aqui às considerações finais. Mais uma vez agradecer aqui ao companheiro Daniel Rockenbach. Rockenbach, a gente teve que fazer adiar algumas gravações. Ele sempre está disponível. Obrigado, aqui. Daniel, Daniel, muito obrigado. O jornalista que está sempre atuante. Eu brinco que ele tem um jornal Muad'Dib no Espeto, mas ele é realmente jornalista, tá, gente? Não é invenção. Então, Daniel, suas considerações finais, e quem quiser seguir você, fique à vontade. E ele realmente quer colocar o Muad'Dib no Espeto. Eu acho assim, o Muad'Dib tem que seguir o caminho dele. Tá seguindo o caminho dele. Acho que a natureza cuida, né? Isso, fazer o Gola, né? Não preciso fazer porra nenhuma, nada. Tá fazendo melhor por mim, né? Eu acho assim que esse capítulo é muito isso, né? Mas assim, voltando para as considerações finais, para minha despedida, as minhas redes sociais eu já falei antes, né? Se quem quiser seguir meu trabalho ali, eu colaboro no programa chamado Assunto é Cinema aqui na rádio, que também é um podcast que a gente sobe lá, né? O programa apresentado pelo meu colega Cleiton Salles. Eu faço umas resenhas lá toda semana também, lá de alguns filmes, algumas séries. E eu tenho Sentinela Positrônica, que eu tô voltando bem devagar, assim, a postar lá no Instagram também. Posto às vezes no Facebook lá e no Instagram. Então, assim, não sei se eu volto com o blog, mas é outra rede que eu tô. E a minha rede pessoal, que é o @Daniel Rockenbach no Instagram, o @drockenbach no Twitter. Eu sou muito mais interessante no Twitter, vamos dizer assim, se tem alguma coisa interessante para destacar aqui. Né? Tanto é que o Instagram eu fecho porque, né, é mais pros amigos, mas o Twitter é onde eu solto verba. Então, assim, eu acho que é mais um motivo para convidar o Hildo pro Twitter, porque lá é onde a gente, né? Enquanto o Elon Musk não comanda a rede, a gente tá lá. A gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. E sobre esse capítulo, cara, eu acho assim, o Bijaz eu vejo ele quase como um Rasputin, né? Um personagem, um elemento assim, um Arlequim, né? Um personagem que tá ali para causar essa disrupção, e o oráculo do Paul tá começando a mostrar para ele, e ele demora para perceber isso, né, que o oráculo
deixou ele viciado, assim como tem um trecho lá no início, né, que o Bronson Dix fala sobre como os Fremen viciaram ele na especiaria de modo tal a ele deixar de ser o que ele era, o Paul de Caladan, um Atreides, um cara, né, que tinha uma vida para virar um viciado em especiaria. Uma visão só, né? E uma visão. Isso, exatamente. Exato. O Pascoal falou tudo, gente. Uma visão só. Uma visão só, mas é a única visão que ele confia. E aí, se essa visão tiver uma falha, ele já tá sendo traído. É esse Paul que manca, indo lá encontrar, né, no caminho lá no capítulo anterior. É esse Paul que tá esse negócio dele, ele falar que o Paul tá manco ali, né, naquele trecho, pra mim é uma coisa muito simbolismo, sabe? O simbolismo. O Paul que usa uma muleta que tá desgastando ele. E ao mesmo tempo também é um capítulo assim que tem uma boa dose de crítica social ao que o Muad'Dib fez, né? A gente já falou ali, né? Aquela metáfora ali dos povos originários, de pensar que estão se vendendo. Então o Fremen tá na cidade que não é a dele, ele não tá no sítio, ele não tá no grande deserto, o grande Erg. Ele tá ali exposto, tá morrendo, tá sofrendo. E outra coisa interessante pra gente voltar pro feminino em Duna, lá, que vocês falaram lá no Duna Verso, né? Tem uma questão aqui que eu acho que pondera aqui nesse capítulo é muito importante. É a mulher que lembra o Paul o quanto ele foi ingrato. Porque o Othein continua aquela visão dele assim, tipo, esse é o Muad'Dib, ele fez a nossa revolução. Vocês lembram que no capítulo a mulher sempre olha para ele com aquele rancor, aquele ranço, ela pensa, poxa, mas é minha filha, tudo que ela passou, tudo que eles estão passando, tudo que o Othein tá virando, e ainda assim o Othein acredita nele, aquela coisa toda. Então nota essa coisa social, nota essa coisa do feminino, a visão do feminino. Talvez seja mais uma daquelas muitas contribuições da Beverly Herbert, né, na história, né, tipo, de pegar, a mulher sacaria isso, a mulher jogaria isso, a mulher não teria medo de enfrentar o Messias, se o Messias te falhou, sabe? Então tem muita coisa nesse capítulo que é sutil, assim, que eu acho que é interessante. Já vinha até desde do Hazir, do Farok. Então, assim, a gente tem muita coisa para refletir nesse capítulo. E o que vem adiante, agora é que nem eu falei lá no começo, a trama intensifica. Agora vai ser Hamlet, vai ser Shakespeare, vai ser Herbert incorporando esse clássico da literatura mundial e mostrando que Duna é uma coisa muito poderosa. Lembrando que o Frank Herbert sempre compara a obra dele a uma relação sexual, a um coito, né? Quando ele começa devagarzinho, acelera e tem um clima. Está começando a acelerar. Então vai ter muitas emoções. Eu também gosto muito desse capítulo. É muito interessante. Eu assim, já reli Messias de Duna algumas vezes. Eu me lembro nitidamente que a minha primeira impressão realmente do Messias, eu não tinha gostado do livro. E aí, lendo mais recentemente, de uns 3 anos para cá, em leituras coletivas, aumentou demais a minha consideração, subiu muitas posições. Para mim, eu acho que é o terceiro livro que eu gosto mais da saga, assim, em ordem, né? Eu gosto. Duna tá em primeiro lugar, claro, porque é o livro que abre esse universo. Depois, para mim, era Aegis, eu acho muito bom. E depois eu coloco Messias, que realmente é um livro que envelheceu bem, né? Envelheceu muito bem com relação a essas críticas sociais. Mas realmente, o Anão, cara, é um negócio que para mim sempre foi difícil de engolir. Agora, eu relendo, né, e vendo esses detalhes, é exatamente isso, né? É a questão da zombaria do sério, né? Do que você acha. Eu estou seguindo, como o já falou, estou seguindo uma visão. Aí, então, chega um anão sem nenhum escrúpulo, com aquela risadinha maldosa, meio que olhando assim pra você. É o Arlequim, cara, é o bobo da corte que vai fazer palhaçada em cima do rei, e o rei, se não for esperto, não percebe. Com certeza, o Jorge Marques se inspirou nele pra fazer o Tyrion. Não tem isso. O Tyrion tem muito. Só que o Tyrion é mais. Eu amo o Tyrion, é o meu personagem favorito. Quer dizer, não compare o Tyrion. Eu acho que o George Martin falou, não, eu vou fazer um anãozinho legal, porque esse aqui que o Frank Herbert criou é muito chato, né? Não tem como. Mas assim, de novo é a disrupção, né? O Tyrion é um personagem que a gente vê como desprezível e de repente começa a ver de um jeito humanizado e aí ele desconstrói. A gente vê os outros Lannister todos ali, né? O próprio Jaime, né? Então, o legal do. É a mesma coisa. O legal do Bijaz, a gente vai ver isso no próximo capítulo, mas
Tem um livro que foi compilado, que são capítulos de Duna e de Messias de Duna, que o Frank Herbert acabou retirando, né? E um deles, que a gente não vai estar, mas eu vou citar no próximo episódio o que é que esse capítulo falou. Ele fala num momento assim, Dube já sendo levado para uma sala de interrogatório. É bem interessante. Não está no Messias agora, no atual, mas ele é um capítulo que foi tirado pelo Frank Herbert que você só vai ouvir e saber do que aconteceu aqui no DunaCast. Olha aí. Apenas aqui. Então, essas são as minhas considerações finais. Sigam as redes sociais do DunaCast e do Duna Hacks Brasil, cada vez mais com novidades. Estamos chegando perto do lançamento do filme no próximo ano, de série, então vai chegar muita novidade, não deixem de acompanhar. E claro, o DunaCast que vem vai ser bom, viu? O DunaCast vai estar com vários temas, o Dunaverso também vai vir com tudo, muitas novidades, muitas parcerias, e desde já agradeço a atenção de vocês, e ao Hildon e ao Daniel, e até a próxima. Até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com